Sheila, tem uma coisa que ela fala às vezes que algumas coisas aconteceram na questão das formações dela, na própria graduação, que é o acaso, né? Que foi por acaso, por exemplo, que você foi cursar a faculdade de fisioterapia. E aí você diz que outros fatos... A acupuntura também foi por acaso? Também foi por acaso. A micro, enfim, tudo foi por acaso. Tudo foi por acaso. Mas assim, que não foi tão acaso assim. Qual é o sentido que hoje você vê por trás desses acasos? Eu entrei, né, no curso de fisioterapia, então, bem por acaso, sem querer, sem nem saber o que era. E aí, no primeiro semestre, eu falei, cara, que bom que eu tô fazendo isso, porque é isso. Me achei. Não ia dar certo em outra coisa. Eu não queria trabalhar com pessoas. Eu não curtia muito pessoas. Eu era meio bicho do mato, assim, sabe? Não sabia conversar mesmo. Né? Não sabia... eu tenho professores que hoje são meus amigos, pessoais mesmo. E assim, eu falava muito ere, né? Corê, bariga, né? E aí Mas isso é bem da nossa região. Sim, bem da nossa região. E aí eles riam muito da forma como a gente falava. E eu aprendi a falar lá, terminando a graduação já, né? Então eu não queria ter muito contato com pessoas, porque eu era muito bicho do mato mesmo. E aí quando eu comecei a entender o que era, eu falei, cara, que bom que eu tô fazendo isso, porque isso é muito legal. Quando eu pensei em fazer minha primeira pós-graduação, eu ia fazer fisiologia do exercício, que ia me servir muito como um adicional teórico, né? Mas para o que eu trabalhava naquele momento, não fazia muito sentido. E aí um dia eu fui no dentista, e aí ele me pediu, Sheila, tu não sabe de alguém que faça acupuntura para me indicar? Aí eu falei, cara, não sei. Mas se é para tratar isso, tem a osteopatia, nananã, né? E aí, a gente tinha acabado de abrir uma clínica e estava procurando alguém para fazer acupuntura na clínica. Eu falei, cara, eu vou começar a fazer fisiologia do exercício, que para a clínica, no primeiro momento, não vai acrescentar. Por que eu não faço acupuntura? Aí fui procurar um curso, tinha um curso que começava naquele fim de semana, era em Cascavel. E aí falei, vou começar. Se eu não gostar, dá para cancelar a matrícula? Dá, tranquilo. Eu falei, beleza, então vou fazer. Aí quando eu comecei a fazer acupuntura, eu falei, meu Deus, cara, tudo que eu aprendi até hoje não serve pra nada nisso aqui. Mas beleza, eu vou seguir porque é interessante. Terminei a graduação em acupuntura, pós-graduação em acupuntura. Logo na sequência, comecei a dar aula para essa mesma pós-graduação. Fui convidada, né, pelo meu rendimento enquanto aluna. Fui indicada e convidada para dar aula, então também me custou muito trabalho, muito estudo me preparar para isso, porque é uma responsabilidade muito grande. E aí, com o tempo, começou a pandemia. O curso de acupuntura, esse que eu fiz, tem professores muito antigos, né? Muito antigos, assim, com muita experiência, de 50 anos de profissão, que são daquela época que o acupunturista nem precisava ter uma formação básica na área de saúde para ser acupunturista, né? E com a acupuntura, alguns resolveram parar de dar aula, ficaram só com os atendimentos, ou resolveram não viajar mais, e aí abriram-se cadeiras de disciplinas. E eu precisei assumir uma disciplina. Só que para isso eu precisava estudar embriologia energética. E aí é muito complexo, né? Não faço ideia. Mas se você diz... Mas o nome dá essa dica, né? Se você diz... Embriologia energética, como os nossos canais de energia, né? Que se formam antes dos nossos órgãos, acontecem, e qual é a sequência, fisiológico, enfim. E aí eu estudei, fiz vários cursos de embriologia energética, mas eu tinha uma falha em embriologia. Né? A parte energética, ok, mas eu precisava melhorar a minha embriologia mesmo, né? A nossa embriologia ocidental aqui, né? E aí eu pensei, cara, a melhor coisa que eu vou fazer para estudar embriologia é fazer um curso de microfisioterapia. E aí eu resolvi fazer o curso básico de microfisioterapia para entender embriologia. E aí eu fiz o básico e eu falei, era disso aqui que eu precisava, porque casa muito com a acupuntura. Eu consigo melhorar muito meu tratamento. São duas coisas totalmente distintas, mas que se acrescentam, né? O conhecimento de uma somava muito para o conhecimento da outra. E aí eu fiz o curso básico, em seguida eu fiz um avançado, em seguida eu fiz outro avançado. Graças a Deus. Porque eu consigo hoje oferecer muito mais para os meus pacientes.